Graça e paz, meus queridos e amados irmãos da Igreja Batista Sião. É com alegria e com honra que mais uma vez nós estamos aqui para participar da Escola Bíblica Dominical, a convite do nosso irmão Gil. Um abraço para ele e para todos os irmãos da igreja. Saudades. Um abraço ao nosso querido pastor Walter e Mariette, lembrando sempre deles e de toda a igreja em nossas orações sempre. Hoje nós vamos falar sobre o nosso irmão Tito, na sua carta, ou melhor, na carta de Paulo a Tito. A carta não é de Tito, claro. E a lição 11 do EBD, que o tema é um emissário de valor. Esse trimestre nós estamos estudando as cartas paulinas, algumas cartas, claro, apenas 4, 5, 6 cartas, das 13. E esse final estamos estudando as cartas pastorais. Os irmãos já viram Timóteo, 1º e 2º Timóteo, e agora vamos ver Tito. A carta de Paulo a Tito tem objetivos assim bem interessantes, porque Tito recebeu uma missão de Paulo, como diz aqui no versículo 5, que é o versículo chave desta carta. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. A palavra-chave aqui é pôr em ordem, a expressão, A expressão-chave aqui é pôr em ordem. Então, Paulo colocou Tito em Creta. Creta é uma ilha ali no Mediterrâneo, para que ele fosse usado por Deus e colocasse ordem na igreja, estabelecesse liderança, ajustasse aquilo que precisava ser ajustado. A carta de Paulo a Tito tem a perspectiva de orientação tanto na vida familiar como na estrutura eclesiástica na igreja, e o cristão no mundo, o proceder, o testemunho do cristão no mundo. Essa carta, então, foi enviada por Paulo a Tito em cerca de 62, 64, e tem um propósito, de orientar e de incentivar o jovem pastor Tito a organizar as igrejas ali na ilha de Creta. Algumas verdades me chamam a atenção na carta, por exemplo, que Paulo estabelece as qualidades de um líder na igreja de Cristo. Então a igreja não pode estabelecer líderes de qualquer forma. É preciso seguir um roteiro de qualidades específicas. E Paulo vai dizer isso, orientar Tito nessa perspectiva. Outra coisa que me chama a atenção na carta é o fato de Paulo ser muito duro, orientando Tito a resistir os falsos mestres. Me permita até dizer que a minha impressão é que essa carta justamente nasceu a partir daí, porque haviam muitos falsos mestres tentando arrebanhar aquelas ovelhas, que ali estavam congregando, e Paulo orienta Tito, deixa Tito ali para pôr em ordem e para combater as heresias, os falsos mestres que se aproximavam da igreja, Também Paulo vai orientar sobre as responsabilidades específicas dos líderes e de grupos da igreja, como os jovens, as senhoras mais idosas, as senhoras mais jovens, casadas. Paulo vai orientar. Outra coisa interessante na carta, importante também, é que Paulo vai chamar a responsabilidade não apenas os líderes, mas a todos os cristãos, todos os crentes no mundo, que devem ter uma conduta apropriada. E essa conduta deve apoiar-se em Cristo, o Salvador, que é o nosso referencial de vida. Paulo começa com a sua apresentação, no prefácio, na sua saudação inicial. Ele se apresenta como servo de Deus. É uma referência diferente das outras cartas,
que ele se apresenta como servo de Cristo, aqui como servo de Deus, e ele diz, se apresenta como apóstolo, né? Apóstolo de Jesus, dando aquela referência apostólica, né? Que é importante para dar aquela ratificação de quem é ele. Não é qualquer pessoa que está falando, é Paulo, apóstolo de Jesus. Lembrando que essa característica de apóstolo, ela é exclusiva para os primeiros apóstolos, os apóstolos que caminharam com Cristo, que viram a Cristo. Paulo por um tempo foi até questionado sobre a sua apostolicidade, porque ele não foi um dos 12, né? Dos 11, mas o Matias que se agregou por causa da retirada de Judas. Mas ele vai defender o seu apostolado, dizendo que viu Cristo no caminho de Damasco e que ele é apóstolo sim, de Jesus. Abrindo um parênteses, que esse tipo de apóstolo ele foi específico para essa época da igreja, para esse período da igreja que nós chamamos e classificamos de igreja primitiva. Não existe mais esse tipo de apóstolo, mas todos nós somos apóstolos no sentido de que somos enviados para pregar o evangelho em todo o mundo. No versículo 4, Paulo apresenta a Tito como seu verdadeiro filho na fé. Ele dá uma carta de apresentação, ele dá um referencial para que todos respeitassem Tito, porque ele é Paulo, e Paulo todo mundo sabe quem é, mas quem é Tito? Então ele apresenta Tito, ele dá uma carta de apresentação quando ele diz: Tito é meu verdadeiro filho. Eu acho muito interessante essa expressão quando ele chama de meu verdadeiro, né? Ele não diz apenas Tito é meu filho na fé, ele diz é meu verdadeiro filho, segundo a fé. Então Tito não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa da confiança de Paulo. Esse verdadeiro filho dá essa ênfase assim: olha, é alguém da minha total confiança, eu tenho plena confiança nele. E quando ele apresenta Tito assim, ele está dando uma autoridade a Tito sobre aquelas ovelhas ali em Creta, né? Então Paulo se apresenta a Tito, e então dos versículos 5 ao 9 ele vai mostrar as qualificações do presbítero. É importante isso para a gente ver que ser um líder na igreja de Cristo não é qualquer um, é preciso ter qualificações, né? Não pode se impor as mãos sobre alguém de maneira precipitada. Para alguém ser ordenado a um ministério pastoral, diaconal ou outro ministério da igreja, é preciso ser experimentado, é preciso ter sua vida vasculhada, né? Para que seja um exemplo. Então Paulo vai mostrar nos versículos 6, 7 e 8 quais são as qualificações deste presbítero. Mas no versículo 9 é que me chama a atenção, que para mim o versículo 9 ele é o referencial de todos os demais. É que esses presbíteros, esses líderes, eles sejam fiéis à palavra, né? Aqui, ó, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então é preciso ter fidelidade na palavra, ter conhecimento da palavra, que seja viva conforme a doutrina da palavra, que seja poderoso para ensinar, para admoestar, né, a sã doutrina, e para convencer os contradizentes, aqueles que contradizem a essa doutrina. Aí do versículo 10 até o versículo 16 ele vai falar dos falsos mestres. E a palavra de Paulo é uma palavra muito dura para os falsos mestres. Ele fala, por exemplo, de calar a boca destes, né? Ele fala de que esses não devem ter espaço para ensinar, os quais, versículo 11 diz, antes do versículo 10 ele diz: porque há muitos desordenados faladores, né, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Os judaizantes queriam trazer a circuncisão para circuncidar a todos. Aliás, Paulo resistiu até em circuncidar Tito, que era um gentil, conforme em Gálatas 2, de 1 a 3, Tito era um gentil. Então, eles queriam circuncidar e Paulo não aceitou,
Por quê? Porque a graça é suficiente. Então, muitos desses estavam ali tentando influenciar no funcionamento da igreja, das igrejas em Creta. E Paulo vai dizer para eles, aos quais convém tapar a boca. A ideia de tapar a boca, na minha compreensão, é de que esses não podem falar, esses não podem ensinar, esses não podem ter a oportunidade, eles não têm que ser ouvidos. Pelo contrário, distancie-se destes, né? Não queira associação com estes, se afaste desses homens maus, né? Desses homens que ensinam doutrinas erradas. Aliás, essa sempre foi uma luta da igreja. No início, na igreja primitiva, foi muito desafiador o enfrentamento contra as falsas doutrinas, mas na história da igreja sempre foi assim. E hoje, no tempo de hoje, na nossa geração, não tem sido diferente. E eu tenho dito que tem sido mais desafiador até. Por quê? Porque nós temos hoje as facilidades das redes sociais. Aqui nós estamos usando a ferramenta, né, uma plataforma do YouTube. Mas assim como nós estamos usando, muitos falsos mestres também têm usado. E tem se propagado muitas coisas. E muitas das nossas ovelhas acabam seguindo esses falsos mestres, que eu digo que eles não têm ovelhas, eles têm seguidores, né? Seguidores do YouTube. Então, são pessoas que têm ensinado fábulas, né, inverdades, e por aí vai. Mas nós estamos aqui seguindo as orientações paulinas para combater esses falsos mestres, né? Esses falsos profetas. Paulo diz mais no versículo 15, assim, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados, falando dos falsos mestres, né? Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Ou seja, eles falam em nome de Deus, mas na verdade eles estão distantes do Senhor. E no nosso universo, né, no nosso contexto histórico, é o que a gente tem muito visto por aí. E isso não alerta para nós. Por isso que estudar essas cartas, apesar de serem chamadas cartas pastorais, mas é para toda a igreja, é para todo crente em Jesus Cristo. A gente precisa ouvir esses conselhos de Paulo a Tito como se fosse para nós, não apenas para mim como pastor, mas para todos nós, membros de igrejas, crentes de Jesus Cristo, que conhecemos essa verdade e precisamos lutar contra esses falsos mestres, né? Na sequência, do capítulo 2, no capítulo 2, do 1 ao 15, Paulo vai dar orientação na conduta de como devem ser os grupos na igreja. E a Tito é dada a missão de fazer essa condução, dar essa orientação, transmitir esse ensino. Olha o que é que diz aqui. Tu, porém, fala o que convém à sua doutrina. No primeiro versículo continua na mesma ênfase do ensino da verdadeira doutrina, né? A sã doutrina, a doutrina santa. A doutrina santa é aquela que veio do Senhor, que veio dos profetas, cumpre-se em Cristo e é transmitido para os líderes da igreja cristã. Aí ele fala de algumas condutas e orientações. Ele fala sobre os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e a amarem seus maridos e a amarem seus filhos. Então, Paulo logo aqui estabeleceu uma relação entre os velhos e os jovens, as mulheres mais jovens especialmente, né? E a função das mulheres mais velhas deve ser orientar as mulheres mais novas para que vivam sua vida no lar
de maneira íntegra e adequada, de maneira que agrade ao Senhor. Na sequência, ele diz a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente aos jovens a que sejam moderados. Então, a orientação é que esses grupos vivam de maneira digna, que exalte e glorifique ao Senhor. Observe como a construção da carta ela é tão muito bem elaborada, né? O autor da carta fez isso com muita perfeição. E eu não estou falando de Paulo, eu estou falando do Espírito Santo, que é o autor da carta. Paulo é o escritor, mas o autor é o Espírito Santo, que conduziu desta maneira, de maneira a Paulo orientar ao jovem pastor Tito a estabelecer liderança que tenham características apropriadas, características adequadas para o exercício do ministério. Essa liderança, por meio da fidelidade à palavra, combater os falsos mestres, os falsos ensinos. Essa liderança capacitada, madura, que tem características peculiares de um líder cristão, vai também orientar os demais do corpo de Cristo a viver de maneira correta, onde há uma relação mútua, de crescimento mútuo entre os velhos, os mais velhos e os mais jovens. Talvez a nossa geração tenha um pouco de dificuldade de lidar com isso, porque a nossa geração de jovens é um pouco arrogante, permita-me a sinceridade de coração, e a nossa geração de jovens acha que já sabe tudo e tem menosprezado muito as experiências dos mais velhos. Por outro lado, os mais velhos também têm se distanciado do relacionamento com os mais jovens, por eles serem, vamos dizer assim, conectados, né, com o mundo virtual, e eles ainda muito pouco, muito timidamente. Mas o correto é que a relação madura dentro da comunidade cristã é uma relação onde os velhos ensinam aos jovens e os jovens aprendem com os velhos. Assim é no casamento, assim é nas relações entre os crentes em si, né? A relação é mais amadurecida quando nós ouvimos os mais velhos. Esse é o padrão estabelecido pelo Senhor. E Paulo prossegue ainda dando outras orientações quando ele fala dos servos. Exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando a toda boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Observe que tudo que Paulo ensinou, o propósito é exaltar o Senhor, o Salvador, exaltar a Cristo, o Senhor, o Salvador. Deve ser como resultado da doutrina dele em nós, a doutrina que deve aparecer na nossa vida, né? Deve ser observada em toda a nossa conduta, seja a conduta do serviço, do trabalho, com o patrão, seja na relação familiar, seja na relação dos grupos dentro da igreja de Cristo, né? Na sequência, Paulo vai falar sobre a graça salvadora que é manifesta, né, a todos, e que Tito deve pregar sobre esta graça, né? A responsabilidade individual de cada cristão, e Tito vai ter essa responsabilidade de nos exortar, de exortar os crentes a viver esta graça. Ele diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Então a palavra de Paulo a Tito é que ele seja esse instrumento
de exortação de todos os crentes para que vivam de maneira a glorificar o Senhor da graça, o Senhor da glória, para que a sua vida, a sua conduta seja uma conduta apropriada do Senhor a quem ele serve, né? O versículo 15, no finalzinho, Paulo faz questão de dizer que ninguém te despreze a Tito. Então, que ninguém despreze a Tito por ser jovem, porque ele tem uma carta de apresentação dada por Paulo, ele tem um referencial que é o apóstolo Paulo, quando ele diz que Tito, meu verdadeiro filho na fé. Então, Paulo prossegue nesta carta, né, trazendo outras informações, no versículos finais aqui do capítulo 3, verso 8, ele fala: fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens, mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então observe que Paulo orienta ao jovem pastor Tito, né, a que não perca seu tempo com discussões loucas, que não edificam, poderíamos dizer, que não traz crescimento, né? Não caia nesta armadilha. Aliás, isso não deixa de ser também uma palavra muito exortativa para nós, que às vezes perdemos muito tempo das nossas vidas, dos nossos encontros, para estar discutindo outros assuntos, né, que não tem nada a ver com o reino de Deus. Eu não estou dizendo que a gente não deve discutir assuntos diversos, né, ser bem atualizado sobre diversos assuntos, mas o principal foco da nossa missão, do nosso tema de vida, é falar das coisas do reino de Deus, é falar das coisas grandes do reino do Senhor, é falar de Jesus Cristo, não é isso? Ao invés de perdermos tempos com genealogias, com contendas, com debates que não chegam a lugar nenhum, é melhor a gente se dedicar àquilo que realmente importa. E mais uma vez ele chama atenção, né, ao homem herege, depois de uma e de outra admoestação, evita-o. Ou seja, ele até orienta que deve se admoestar, mas no final, evita. Não precisa se relacionar com estes, não precisa ter aproximação com estes. Por quê? Por causa do perigo que esses causam, né? Que eles podem trazer para o ensino da verdadeira doutrina cristã, né? Sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então, não se relacionar com tais, né? Com tais indivíduos que já estão perdidos em si mesmo. Então, meus amados e queridos irmãos, esta carta é de grande importância, de grande valia para a nossa vida cristã. Devemos ler, estudar, meditar sobre os seus ensinos, pensar sobre a nossa conduta. A gente que é líder, que é pastor, que é ministro, que é diácono, que é presbítero, que é bispo, seja lá qual a função que a gente exerça dentro da Igreja de Cristo, nós precisamos obedecer a essas características tão fundamentais e necessárias para o líder. Mas, como eu falei no início, a orientação de Paulo não é apenas para os líderes, mas para todos os crentes, que da mesma forma devem ter uma conduta apropriada de crente, de cristão, de seguidor de Jesus. A nossa vida tem que ser um Ctrl+C, Ctrl+V de Cristo, e Ele é nosso referencial. Então, que a nossa conduta seja apropriada, adequada,
não apenas os líderes, mas todos os cristãos, que a relação dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, seja uma relação de mutualidade, de aprendizado uns com os outros, né? Que os velhos, os mais velhos, sejam exemplo para os mais novos, e os mais novos se espelhem nos mais velhos, e que todos nós juntos sejamos intolerantes com os falsos profetas, com as falsas doutrinas. Como identificar um falso profeta? Porque Paulo até diz que eles falam em nome de Deus, né? A gente identifica por meio do seu testemunho. Paulo dá as características de um líder fiel. Então é fácil identificar quando não é fiel ao Senhor. E esses, diz Paulo, a gente deve calar a boca, ou seja, não deve dar oportunidade para falar. No YouTube a gente tem a opção de bloquear e de não assistir, não é verdade? E nas outras oportunidades que nos é ofertada estar com essas pessoas, a gente deve se distanciar destas, porque os seus ensinos podem minar o nosso relacionamento com Deus. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a todos, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Quero exortá-lo e desafiá-lo a mudar de vida. Você que ainda não entendeu que para ser cristão, seguidor de Jesus, precisa ter uma vida adequada e apropriada. Mude de vida. Sirva ao Senhor com alegria. Ame a Cristo acima de todas as coisas. E cultive a sã doutrina no seu coração. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Dê um excelente restante de domingo. Em nome de Jesus. E obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui.